David Wilkerson. 6 razões por que orações não são respondidas. A estratégia final do diabo para enganar os crentes é fazer com que duvidem da fidelidade de Deus em responder à oração. Satanás quer que acreditemos que Deus fechou os ouvidos para nosso choro e que nos deixa sozinhos para resolvermos as coisas por nós mesmos. Acredito que a maior tragédia na Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje é que agora muitos poucos acreditam no poder e na eficácia da oração. Sem intenção de blasfemar, multidões do povo de Deus podem hoje ser ouvidas reclamando: oro, mas não obtenho resposta. Tenho orado há tanto tempo, de forma tão fervorosa, sem nenhum resultado. Só quero ver uma pequena evidência de que Deus está mudando as coisas. Elas continuam do mesmo jeito, nada acontece. Quanto tempo devo esperar? Essas pessoas deixam de visitar o lugar secreto de oração, porque estão tão convencidas de que suas petições, nascidas da oração, de alguma forma não chegam ao trono. Outras estão convencidas de que apenas pessoas do tipo de Daniel, Davi e Elias conseguem que suas orações cheguem a Deus. Com toda a honestidade, muitos santos de Deus lutam com estes pensamentos. Se os ouvidos de Deus estão abertos para a minha oração e oro com diligência, por que existe tão pouca evidência de que Ele está me respondendo? Será que há uma certa oração que você tem feito já há muito tempo e que ainda não obteve resposta? Até mesmo anos já se passaram e você ainda aguarda esperançoso e, no entanto, com dúvidas? Tomemos o cuidado em não fazer como Jó, que acusou Deus de ser preguiçoso e de não se preocupar com nossas necessidades e petições. Jó queixou-se: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Jó capítulo 30, verso 20. A visão dele quanto à fidelidade de Deus estava empanada por suas dificuldades do momento, e ele acabou acusando Deus de se esquecer dele. Deus o repreendeu severamente por isto. É tempo de nós cristãos olharmos honestamente para as razões pelas quais nossas orações são abortadas. Podemos ser culpados de acusar Deus de negligência quando o tempo todo é nossa própria conduta a responsabilidade. Quero mencionar 6 das muitas razões por que nossas orações não são atendidas. Razão número 1. Nossas orações são abortadas quando não estão de acordo com a vontade de Deus. Não temos liberdade de orar a esmo por tudo que nossas mentes egoístas possam conceber. Não temos permissão para entrar na sua presença e dar vazão às nossas tolas ideias e falatórios impetuosos. Se Deus assinasse todas as petições sem sabedoria que lhe fazemos, Ele acabaria entregando sua glória. Existe uma lei da oração. É uma lei com o intuito de exterminar orações desprezíveis e egoístas, e ao mesmo tempo tornando possível aos que procuram com honestidade o pedir com confiança. Em outras palavras, podemos orar por qualquer coisa que queiramos, desde que seja da sua vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. 1 João 5,14. Os discípulos não estavam orando de acordo com a vontade de Deus quando oraram com o espírito de vingança e retaliação. Fizeram um pedido a Deus da seguinte maneira: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu: vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, 54 e 55. Jó, em sua tristeza, implorou a Deus que lhe tirasse a vida. E se Deus tivesse atendido tal oração, esse modo de orar era contrário ao desejo de Deus. A palavra nos previne que sua boca não seja apressada em falar perante o Senhor. Daniel orou da forma correta. Primeiro, foi às Escrituras para pesquisar a mente de Deus. Tendo recebido instruções claras e certo da vontade dele, ele corre para o seu trono com poderosa confiança. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração. Daniel 9:3. Sabemos muito sobre o que nós queremos e muito pouco sobre o que ele quer. Razão número 2. Nossas orações podem ser abortadas quando tem como meta o realizar cobiça secreta, sonhos ou ilusões. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Deus não responderá nenhuma oração que aumente nossa honra ou que favoreça nossas tentações. Em primeiro lugar, Deus não responde nenhuma oração de uma pessoa que abrigue cobiça no coração. Todas as respostas são em função do arrancar de nossos corações o mal, a lascívia e os pecados que nos assediam. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66:18. O teste para saber se nosso pedido é ou não baseado na cobiça é muito fácil. Como lidamos com demoras e recusas é a dica. Orações baseadas na cobiça exigem respostas rápidas. Se o coração lascivo não recebe rapidamente o objeto desejado, fica reclamando, chora e desmaia, ou desabafa numa fase de murmuração e reclamação, finalmente acusando Deus de estar surdo. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Isaías 58:3. O coração de cobiça não pode ver a glória de Deus em suas recusas e demoras. No entanto, não teve Deus maior glória em não atender à oração de Cristo para salvar sua vida, se possível da morte? Trema ao pensar onde estaríamos hoje se Deus não tivesse recusado aquele pedido. Deus, na sua justiça, está obrigado a atrasar ou recusar nossas orações até que estejam purificadas de todo o egoísmo e cobiça. Será que uma razão simples explicaria o motivo pelo qual a maioria de nossas orações são impedidas? Seria isso resultado do flerte que estamos tendo com a lascívia ou com um pecado que nos aflige? Será que nos esquecemos que apenas aqueles de mãos limpas e corações puros podem colocar os pés em seu monte sagrado? Somente um total abrir mão de um pecado de estimação abrirá as portas do céu e liberará as bênçãos. Ao invés de abrir mão, correremos de conselho a conselho, tentando encontrar ajuda para lidar com o desespero, o vazio e o nervosismo. No entanto, é tudo em vão, porque o pecado e a cobiça ainda não foram arrancados. O pecado
é a raiz de todos os nossos problemas. A paz vem apenas quando nos rendemos e abandonamos toda cobiça e pecado secreto. Razão número 3. Nossas orações podem ser negadas quando não mostramos zelo em ajudar Deus na resposta. Vamos a Deus como se Ele fosse uma espécie de parente rico que nos auxiliará e dará tudo o que pedirmos, enquanto que não levantamos nenhum dedo para ajudar. Levantamos nossas mãos a Deus em oração, depois as colocamos no bolso. Esperamos que nossas orações façam com que Deus trabalhe para nós, enquanto ficamos sentados esperando, pensando: Ele tem todo o poder, eu não tenho nenhum, então vou simplesmente ficar quietinho e deixar que Ele faça o trabalho. Parece uma boa teologia, mas Deus não vai admitir a presença de nenhum pedinte preguiçoso à sua porta. Deus não vai nem nos deixar ser caridosos para com aqueles que na terra se recusam a trabalhar. Vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Não há nada em desacordo com as Escrituras sobre o ajuntar suor às nossas lágrimas. Tome como exemplo a questão de orar por vitória sobre um desejo secreto que permanece no coração. Será que você simplesmente pede a Deus para tirá-lo de forma milagrosa, depois fica sentado, esperando que o desejo morra por si? Nenhum pecado jamais foi destruído num coração sem a cooperação da mão própria do homem, como no caso de Josué. Durante toda a noite, ele ficou prostrado, lamentando a derrota de Israel. Deus o colocou de pé, dizendo: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, dispõe-te, santifica o povo. Josué capítulo 7, versos 10 ao 13. Deus tem todo o direito de nos levantar de nossos joelhos e dizer: por que ficar sentado preguiçosamente, esperando um milagre? Não lhes ordenei que fugissem da simples aparência do mal? Vocês têm que fazer mais do que simplesmente orar contra seus desejos, mas também são ordenados a fugir deles. Vocês não podem descansar até que tenha feito tudo que lhes foi ordenado. Não podemos ceder à nossa cobiça e maus desejos o dia inteiro e depois correr para o lugar secreto à noite para orar por um milagre de libertação. O pecado secreto faz com que não sejamos bem-sucedidos com Deus em oração, porque na realidade, pecado não entregue significa ficar do lado do diabo. Um dos nomes de Deus é revelador de segredos, Daniel 2:47. Ele precisa trazer à luz os segredos escondidos das trevas. Não importa o quão santo seja aquele que procura escondê-lo. Quanto mais uma pessoa se esforça em esconder um pecado, quanto mais certo é que Deus o exponha. O caminho nunca está livre para o pecado secreto. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Salmo 98. Deus protegerá sua própria honra acima da reputação daqueles que pecam em segredo. Deus expôs o pecado de Davi para conservar sua própria honra perante os ímpios. E Davi, que era tão zeloso de seu bom nome e reputação, até hoje permanece à nossa frente exposto e ainda confessando toda a vez que lemos sobre ele nas Escrituras. Não, Deus não permitirá que bebamos de águas furtadas e depois tentamos beber de sua fonte sagrada. Não apenas nosso pecado secreto irá nos desmascarar, mas também nos impedirá de receber
o melhor de Deus e trará uma torrente de desespero, dúvida e medo. Não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Você vai acabar blasfemando contra Deus e acusando-o de negligência, enquanto que o tempo todo o culpado será você. Razão número 4. Nossas orações podem ser abortadas por um ressentimento secreto alojado no coração contra outra pessoa. Cristo não lidará com ninguém que tenha um espírito irado e que não perdoe. Somos ordenados aqui, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. 1 Pedro 2, 1 e 2. Cristo nem mesmo se comunicará com uma pessoa briguenta, desagradável e que não perdoe. A lei de Deus sobre oração é clara sobre este assunto, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2,8. Por não perdoarmos os pecados cometidos contra nós, tornamo-nos impossível a Deus o nos perdoar e abençoar. Ele nos ensinou a orar: perdoa-nos como perdoamos aos outros. Existe um ressentimento contra alguém queimando em seu coração? Não veja isto como algo que você tenha o direito de acolher. Deus leva este tipo de coisa muito a sério. Todas as brigas e disputas entre os irmãos e irmãs cristãos devem entristecer seu coração muito mais do que todos os pecados dos ímpios. Não admira que nossas orações encontrem impedimento. Tornamo-nos muito obcecados por nossos próprios sentimentos magoados e tão preocupados com a forma com que fomos maltratados pelos outros. Existe também uma maligna falta de confiança crescendo nos círculos religiosos, invejas, falta de caridade, amargura e um espírito de vingança, tudo em nome de Deus. Não deveríamos nos espantar se Deus fechar as próprias portas do céu para nós, até que aprendamos a amar e perdoar. Sim, até mesmo aqueles que mais nos feriram. Tire este Jonas do seu barco e a tormenta cessará. Razão número 5. Nossas orações podem ser abortadas por não esperarmos muito delas. Aquele que espera pouco da oração não terá muito poder ou autoridade na oração. Quando questionamos o poder dela, nós o perdemos. O diabo está querendo roubar nossa esperança, fazendo parecer que a oração não é mais eficaz. Como Satanás é esperto, tentando nos enganar com mentiras e medos desnecessários. Quando trouxeram a Isaque a falsa notícia de que José havia sido morto, isso o deixou doente de desespero, mesmo sendo mentira. José estava vivo e prosperando, enquanto todo esse tempo o pai se angustiava em sofrimento, tendo acreditado na mentira. Da mesma forma, Satanás está tentando hoje nos enganar com mentiras. Medos inacreditáveis roubam do crente a alegria e confiança em Deus. Deus não ouve todas as orações, Ele ouve apenas orações que creem. Oração é a única arma que temos contra a ardente escuridão do inimigo. Esta arma precisa ser usada com grande confiança, porque caso contrário, não teremos outra defesa contra as mentiras de Satanás. Está em jogo a reputação de Deus. Nossa falta de paciência é prova suficiente de que não esperamos muito da oração. Deixamos o lugar secreto da oração, prontos a prosseguir nosso caminho de qualquer jeito, e ficaríamos até chocados se Deus realmente respondesse. Pensamos que Deus não nos ouviu
porque não vemos nenhuma evidência de resposta. Mas disto você pode ter certeza: quanto mais uma oração é protelada, tanto mais perfeita será finalmente a resposta. E também, quanto maior o silêncio, mais barulhenta a resposta. Abraão orou por um filho e Deus respondeu. No entanto, quantos anos se passaram até que ele segurasse aquela criança nos braços? Toda oração de fé é ouvida no momento em que é feita, mas Deus escolhe responder de seu próprio modo e em seu próprio tempo. Enquanto isso, Ele espera que nos alegremos nas promessas suas e que nos banqueteemos na esperança enquanto esperamos pelo cumprimento. E além disso, Ele envolve suas recusas no doce pacote do amor para impedir que caiamos no desespero. Razão número 6. Nossas orações são abortadas quando nós mesmos tentamos dizer como Deus deveria responder. A única pessoa para a qual ditamos leis é aquela em quem não confiamos. Aqueles em quem confiamos, deixamos livres para fazerem o que consideram certo. No final, é tudo uma questão de falta de confiança. A alma crente, depois de ter despejado seu coração ao Senhor em oração, submete-se à fidelidade, à bondade e à sabedoria de Deus. O verdadeiro crente deixa o modelo da resposta entregue à misericórdia de Deus. Qualquer que seja a forma escolhida por Deus para responder, essa resposta será bem-vinda pelo crente. Davi orou diligentemente por sua casa e depois entregou tudo à promessa de Deus. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. 2 Samuel 23:5. Aqueles que prescrevem a Deus o como e quando responder, na realidade, limitam o Santo de Israel. Se Deus não trouxer a resposta pela porta da frente, não estarão cientes de sua chegada pela porta dos fundos. Confiam apenas em resultados finais e não em promessas. Mas Deus não será constrangido pelo tempo, maneira ou meios de responder. Ele irá por todo o sempre fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos pedir. Responderá com saúde ou com graça, que é melhor que saúde. Mandará amor ou algo além disto. Ele livrará ou fará algo ainda maior. Ele deseja que simplesmente deixemos nossos pedidos alojados em seus poderosos braços, que lancemos todas as nossas ansiedades sobre ele e que prossigamos em paz e serenidade na espera de seu socorro. É trágico ter um Deus tão poderoso e tão pouca fé nele. Basta de, será que ele pode? Fora com tanta blasfêmia, como isto deve irritar os ouvidos do nosso onipotente Deus. Será que ele pode perdoar? Ele pode curar? Será que pode agir por mim? Fora com esse tipo de incredulidade. Ao invés, chegue-se a ele como um fiel Criador. Quando Ana orou com fé, ela levantou-se de joelhos para comer, e seu semblante não estava mais triste. Agora, meus irmãos e irmãs, mais alguns encorajamentos e avisos a respeito da oração. Meus irmãos e irmãs, quando você está abatido e Satanás sussurra em seu ouvido que Deus lhe esqueceu, tape a boca dele com isto: diabo, não é que Deus se esqueceu, e sim eu. Eu não me esqueci de todas as bênçãos do passado, ou não poderia agora estar questionando sua fidelidade. Veja, a fé deveria ter boa memória. Nossas palavras precipitadas e apressadas são os resultados de termos esquecido seus benefícios do passado. Deveríamos orar como Davi. E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei
pois das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Salmo 77, 10 e 11. Rejeite aquele sussurro secreto da alma que diz: a resposta vai demorar tanto que, se vier, nem vou aproveitar. Você pode ser culpado de montim espiritual por não confiar que Deus irá responder no tempo mais oportuno. Você pode ter certeza de que, quando a resposta vier, virá na forma e na hora em que será mais apreciada. Se não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena pedir. Pare de se preocupar quanto ao receber e aprenda a confiar. Deus nunca suspira ou reclama do poder de seus inimigos, mas sim da impaciência do seu próprio povo. Como a falta de fé realmente fere seu coração, com tantos imaginando se devem amá-lo ou deixá-lo. Deus deseja que dependamos de seu amor. Amor é o princípio a partir do qual ele constantemente age, e disto ele nunca se desvia. Quando ele franze sua testa, repreende com seus lábios ou levanta contra nós a sua mão, mesmo nisto tudo, seu coração arde de amor e todos seus pensamentos para conosco são de paz e bondade. Toda hipocrisia jaz na desconfiança, e a alma que não pode depender de Deus não pode permanecer leal a Ele por muito tempo. No momento em que começamos a questionar a sua fidelidade, começamos a viver por nosso próprio entendimento e a tomar conta de nós mesmos. Como os filhos apóstatas de Israel, estamos dizendo: levanta-te, faze-nos deuses. Quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe terá sucedido. Êxodo 32, 1. Você não é companhia para Deus, a não ser que dependa dele. Quando você está abatido, tem permissão para gemer, mas não para murmurar. Como pode o amor de Deus ser preservado no coração que murmura? A palavra chama isto de combater Deus. Tola é a pessoa que ousa encontrar defeito em Deus. Ele desafiará tal pessoa a colocar a mão sobre a boca, ou então a ser consumida pela amargura. O Espírito Santo em nós geme com aquela indizível linguagem celestial que ora de acordo com a perfeita vontade de Deus. Mas a murmuração da carne, que procede do coração do crente desiludido, é veneno. Murmuração deixa uma nação inteira fora da terra prometida e hoje em dia deixa multidões longe das bênçãos do Senhor. Geme, se for preciso, mas Deus o livre de murmurar. Aqueles que pedem com fé seguem louvando em esperança. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmo 12, 6. Deus não permitirá que um mentiroso ou quebrador de alianças entre em sua presença ou pise seu monte sagrado. Como então podemos pensar que um Deus assim santo pode algum dia quebrar sua palavra para conosco? Deus fez para si um nome na terra, um nome de fidelidade eterna. Quanto mais acreditamos nisto, menos inquietas nossas almas ficarão. Na mesma proporção em que existe fé no coração, existe também a paz. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías 35. As promessas de Deus são como um gelo num lago congelado, que ele diz que nos aguentará. O que crê, aventura-se sobre ele com coragem. O cético com medo, receioso de que se quebre sob seu peso e o deixe se debatendo. Jamais questione porque você não está ouvindo Deus no momento. Se Deus está demorando, simplesmente quer dizer que seu pedido está ganhando juros no banco de bênçãos de Deus. Os santos de Deus
tinham tanta certeza de que ele era fiel às suas promessas que festejavam antes mesmo de verem qualquer resultado. Seguiam felizes como se já as tivessem recebido. Deus deseja que paguemos em louvor antes de recebermos as promessas. O Espírito Santo nos assiste em oração e ele não é um bem-vindo ao trono? O Pai negará o Espírito? Nunca! Esse gemido da alma não é senão o próprio Deus, e Deus não negará a si mesmo. Meus irmãos e irmãs, concluindo, Santo de Deus, apenas nós seremos os perdedores se não voltarmos a vigiar e orar. Nos tornamos frios, sensuais e inconsequentes quando evitar o lugar secreto de oração. Que triste despertar o daqueles que cuidadosamente guardam ressentimentos secretos contra o Senhor, por não responder suas preces, quanto o tempo todo têm sido preguiçosos, não temos sido eficazes nem fervorosos, não nos trancamos com ele, não colocamos de lado os pecados que nos assolam. Na maioria das vezes, pedimos para consumi-los em nosso próprio desejo. Temos sido materialistas, preguiçosos, descrentes, cheios de dúvida, e depois ficamos a imaginar por que nossas orações não são respondidas. Quando Cristo voltar, não encontrará fé na terra, a não ser que voltemos para dentro do lugar secreto, trancados com Cristo e sua palavra. O tempo é curto, o dia do Senhor está próximo. Não deveríamos então estar vigiando e orando? Glória a Deus, que palavra poderosa, que despertamento maravilhoso da parte do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Logo você vai ver a palavra todas. Quando você tocar no sininho, clique na palavra todas, porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like aqui neste vídeo, é muito importante para nós, tá bom? E não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Envie esse link para os seus contatos em nome de Jesus, tá bom? Para aquela pessoa que você sabe que precisa de ouvir essa palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. David Wilkerson. Empecilhos para a oração eficaz. Por toda a Bíblia, encontramos a ordem para que o povo de Deus ore em todo o tempo. Devemos orar quando estamos bem e quando estamos mal. E devemos orar em todas as ocasiões, em períodos de alegria e saúde, bem como de doença e depressão, épocas de descanso e prosperidade, bem como de tristeza e pesar. Não interessa qual a situação, devemos orar sem cessar. Eu acredito que todo cristão sincero deseje orar, mas, claro, nem todos agimos de acordo com este desejo. Mesmo crentes maduros relaxam na oração. Quando chegam a investir tempo em oração, acham difícil e cansativo e rapidamente perdem o interesse. Quando pergunto a meus amigos por que acham tão difícil orar, a maioria encolhe os ombros. Seu amor por Jesus é genuíno e eles têm muita vontade de orar, mas ficam frustrados por não serem mais persistentes na oração. Após muita oração e estudo da palavra de Deus, acredito que o Senhor me lançou alguma luz sobre este assunto. Aqui estão 5 empecilhos usuais para a oração eficaz. Em primeiro lugar, alguns têm dificuldade em acreditar que suas orações são aceitas. Mesmo tendo ouvido a pregação do Evangelho da Graça por muitos anos, alguns cristãos
ainda não confiam que são aceitos diante do Senhor. Nada tira a vontade de orar mais do que isso. Simplesmente não dá para acreditar que suas preces são aceitas, a menos que acredite que você é aceito. E enquanto não definir isso, enquanto você não se convencer de que pode se achegar ao trono de Deus sem condenação, você nunca experimentará a oração eficaz. Paulo nos diz que Deus nos adotou simplesmente porque nos amou, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 5 e 6. O Senhor lhe adotou por nenhuma outra razão, senão por seu grande amor por você. Você pode dizer: sei que a palavra de Deus diz que sou aceito, e sei que Jesus me deu acesso direto ao trono da graça. Mas estou muito envergonhado para me aproximar. Ainda luto contra forte tentação. E ainda peco ocasionalmente. Não consegui vitória total. Por isso, a única oração que consigo expressar é: Deus, me ajude. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta simples. Você ama Jesus? Você é seu filho? E é ele seu sumo sacerdote que intercede por você? Então, conforme as Escrituras, não importa o que você fez, você tem o direito de chegar à sua presença para achar toda a misericórdia e graça de que necessita. Na verdade, é justamente numa hora destas que ele atua como seu sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. Cristo está nos dizendo: sim, posso discernir cada pensamento seu, bom ou mau. Eu enxergo todo o seu desejo secreto, todos os seus atos e lascívias secretos. Mesmo assim, ainda lhe convido a se achegar ousadamente ao meu trono. Desejo lhe dar toda a graça e misericórdia que você necessita tão desesperadamente. Todavia, muitas vezes, os cristãos não agem de acordo com a oferta do Senhor. Ao contrário, toda vez que cedem a uma tentação e pecam, eles tendem a fugir de Deus. Eles pensam: como o Senhor pode me receber se o desapontei tantas vezes na mesma área? Eu não posso me achegar a Ele em relação a isso. Ele foi misericordioso comigo muitas vezes anteriormente. Não penso que vá me apoiar desta vez. Não muito tempo atrás, um marido desesperado me escreveu: tornei-me viciado em pornografia. Não sei como aconteceu, fiquei profundamente preso a isso. Estou sofrendo tanto com este pecado que desprezo a mim mesmo. Já o confessei à minha esposa e ao Senhor. E sei que ainda amo Jesus de todo o meu coração, mas simplesmente não consigo me libertar. Eu hesito em me achegar a Ele com este pecado, pois Ele deve estar irado comigo. Diga-me, irmão David, Deus pode me perdoar? Este homem ama sinceramente o Senhor, mas ele também está doente, precisando muito de um médico. Sim, ele pecou contra a luz que lhe foi dada, mas a realidade continua. Jesus veio para ser médico para os doentes, os aflitos, os endemoniados
e para os que estão em prisão, inclusive na prisão da pornografia. Cristo ainda é o sumo sacerdote deste homem. Mesmo assim, este crente preso está dizendo, com todas as letras, o convencimento do meu pecado me deixa fora da sala do trono. Eu digo a ele, corra ao seu lugar secreto de oração e derrame o coração diante do trono da graça. Obtenha toda a misericórdia que Jesus tem para você. Então, após ter recebido seu amor, mortifique seu pecado através do poder dado pelo Espírito Santo. Alguns cristãos pensam que suas orações não são aceitas por terem deixado de orar por muito tempo. Durante meses ou mesmo anos, o Espírito de Deus os tem encorajado a irem ao lugar secreto. Ele, o Espírito, faz isso procurando por eles e convencendo-os através de inúmeros sermões e de uma consciência abrasadora. Mas ao longo do tempo, estas pessoas construíram um reservatório de culpa. Eles sabem orar, mas não o fazem. Este foi o protesto de um marido não crente que nunca ia à igreja com a esposa. Toda vez que ela lhe pedia para ir, ele dizia: eu me sentiria um hipócrita, pois nunca vou nas outras ocasiões. Finalmente, na vez em que cedeu e foi com ela, ele foi salvo. Sob o estímulo do Espírito, certa vez enviei um grande donativo financeiro a um homem que havia me prejudicado muito. 6 meses se passaram sem confirmação de recebimento. Claro, eu não estava buscando gratidão, eu tinha simplesmente obedecido à ordem de Deus para amar e abençoar esse homem. Finalmente uma carta chegou. O homem explicou: não respondi imediatamente porque achei que não tinha palavras para lhe agradecer. Eu não podia acreditar que você faria tal coisa após todo este tempo. Levou todo este tempo para eu juntar coragem para dizer obrigado. Muitos cristãos são como este homem. Eles não conseguem acreditar que Deus poderia perdoar, amar e se preocupar com eles após todo o tempo que o desprezaram. Então simplesmente não vão até ele. Mas se eu consigo perdoar e bendizer alguém que me feriu e desprezou, quanto mais nosso Senhor vai perdoar e abençoar seu povo. Deus declara em Jeremias: o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Jeremias 2:32. Todavia, logo no capítulo seguinte, o Senhor encoraja: mas, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Jeremias 3:1. Não importa o quanto possamos ter menosprezado o nosso Senhor na oração, Ele ainda nos espera de braços abertos. Porém, tristemente, mesmo com tal misericórdia nos aguardando, muitos ainda não querem voltar. Mas não voltou. Jeremias 3:7. Em segundo lugar, alguns sentem-se culpados por orarem só quando estão com problemas. Quando alguns cristãos são atingidos por problemas, eles caem sobre suas faces e oram como se a casa estivesse pegando fogo. Mas entre as crises, eles raramente chegam a orar, se é que oram. A maioria tem vergonha de admitir isso. Eles pensam assim: claro, eu clamo a Deus quando um filho meu se acidenta. Oro desesperadamente quando descubro que um de meus queridos tem alguma doença séria. As únicas vezes que oro é quando chego ao fim da linha. Amado, eu não condeno isso, porque a Bíblia não condena. As Escrituras nos dizem:
atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Salmo 102:17. Deus não rejeitará nossas preces só porque nós a oferecemos numa crise. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107, 5 e 6. Estes versos descrevem pessoas que clamaram porque tinham chegado ao fim da linha. Contudo, Deus não os condenou, dizendo: vocês só estão me invocando porque estão com problemas. Onde estavam nas horas boas? Não, ele respondeu suas orações sem ressalvas. Desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas atribulações, fez cessar a tormenta. Salmo 107, do 26 ao 29. Será que Deus repreendeu essas pessoas por clamarem a ele em meio às tormentas? Não, ele as livrou e acalmou a tempestade. Por que Deus nos responde tão misericordiosamente quando o invocamos na crise, apesar de que não o buscamos em outras ocasiões? Ele faz isso por um motivo. Ele deseja que retornemos para ele após, em gratidão. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Então, se alegraram com a bonança. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, do 28 ao 31. Creio que Deus está dizendo: faço qualquer coisa para ter comunhão com você. Então, se isso significa que tenho de lhe curar e abençoar durante a crise para trazer ao lugar secreto de oração, então farei isso. Houve vezes em que entrei em meu lugar de oração cheio de problemas, provações e confuso. Nessas ocasiões, despejei minha alma inteira para Deus. Não precisei de ninguém que me escrevesse uma oração para que eu recitasse. Em verdade, nunca fui ao lugar secreto com um manual de oração, e nunca guardei uma lista escrita para me lembrar como orar. Simplesmente não creio que o Espírito Santo responda à oração em lata. Antes, Deus deseja preces que venham do coração. Pense nisso. Se eu desejar lisonjear minha esposa, não vou ficar decorando sonetos de Shakespeare para recitar a ela. Isso simplesmente não seria eu mesmo, e ela sabe disso. Em vez disso, direi: oi, meu bem, eu te amo. Isso seria eloquência simples, pois viria diretamente do meu coração. E Deus deseja este mesmo tipo de prece simples e eloquente de seu povo. Para ele, a mais elevada forma de oração é a ação de graças por sua bondade, vinda de um coração grato. Em terceiro lugar, alguns, erroneamente, acham que a oração tem de ser em voz alta, chorosa e exaustiva. Erroneamente, achamos que nossas orações não serão eficazes diante de Deus, a menos que lutemos com Ele como Jacó, que oremos em voz alta 3 vezes por dia, como Daniel, ou que acabemos exaustos por guerrearmos espiritualmente. É claro, às vezes em que oração fervorosa assim é apropriado, mas temos de livrar nossa mente da noção de que Deus não vai nos ouvir, senão
elevarmos nossa voz enquanto oramos. Essa concepção errônea é uma das razões porque convertidos tímidos de fala mansa não desenvolvem o hábito da oração. Eles ouvem cristãos amadurecidos fazendo orações flamejantes, rugindo, falando de tomar os céus pela violência e se intimidam. Eles pensam: nunca vou conseguir orar assim. Orar em público me assusta. Espero que nunca me peçam para orar na igreja. Minha esposa e eu nos assentamos para jantarmos com alguns casais cristãos recentemente e pedi a um dos esposos que orasse agradecendo. Ele rapidamente sussurrou para mim: pastor, por favor, peça para outra pessoa. Sei que esse querido irmão ora com frequência quando está só. Contudo, ficou envergonhado em fazer uma oração antes da refeição. Eu creio que Deus entende isso. É claro que há uma hora para orar alto, para prantear e angustiar, chorar intensamente, elevar nossa voz e não dar descanso a Deus até que responda. Afinal de contas, o próprio Jesus orou em voz alta quando estava no jardim. No entanto, podemos ter todo esse fervor sem emitir um som. Nossas preces podem ser tão fervorosas, poderosas e eficazes sem elevar a voz. Esse foi o caso de Ana, que orava diligentemente para ter um filho. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. 1 Samuel 1:13. Eli acusa Ana de estar bêbada, mas essa mulher temente a Deus responde: não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 1 Samuel capítulo 1, verso 15. Ao derramar a alma perante Deus, Ana não proferiu uma única palavra, porém sua profunda intercessão e integridade moveram os céus. E o Senhor abençoou essa mulher de oração com um filho, o profeta Samuel, que se tornaria voz piedosa em Israel. Tal como Ana, às vezes nós também podemos ficar muito fracos, atormentados ou confusos para elevar nossas vozes a Deus. Algumas vezes só conseguimos chorar diante dele. Eu já estive assim. Muitas vezes me dirigi ao lugar secreto de oração com tanto esgotamento, sofrimento, tanta exaustão e depressão, sem saber o que fazer, que nada tinha a oferecer ao Senhor. Eu só conseguia me sentar em sua presença e dizer: por favor, Deus, me abrace, preciso de ti. Davi descreve essa experiência no Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Os problemas de Davi eram tão terríveis de que ele se convenceu de que Deus estava zangado com ele e o castigava severamente devido a algum pecado oculto. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A situação de Davi era tão grave que enfraqueceu seu corpo e confundiu sua mente. Também a minha alma
está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Davi não conseguia entender por que estava levando tanto tempo para que Deus o livrasse. Ele clama: Senhor, quando tu vais me tirar dessa situação? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi estava tão atormentado pelo sofrimento atroz que chorava a noite inteira, sem conseguir dormir. Finalmente, Deus trouxe a Davi uma revelação. Ela o inspira tanto que ele se levanta e ordena que seus inimigos demoníacos fujam. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu o meu lamento. No capítulo 6, no verso 8. Como Davi foi capaz de receber essa revelação? Ela veio porque Deus ouviu o seu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. No verso 9. Cada lágrima de Davi era uma prece. Cada gemido era sua voz elevada ao alto. E o nosso Senhor é fiel para ouvir o clamor de todos que o invocam. Em quarto lugar, alguns enfatizam a oração mental, excluindo a prece em voz alta. Já vimos a eficácia da oração silenciosa, tranquila. Em verdade, quando Paulo fala de orar sem cessar, creio que esteja se referindo à oração mental, o tipo de oração que você pode oferecer enquanto está no carro, no ônibus, limpando a casa, cuidando do jardim, durante uma reunião de negócios. Tive de interceder continuamente durante minhas reuniões de negócios de nossa igreja, junto às empreiteiras e advogados em Nova York. Porém, é raro só a oração mental ser suficiente em nossas vidas. Se a oração mental é o único tipo de oração que oferecemos ao Senhor, nunca teremos poder eficaz sobre o pecado e não desfrutaremos das profundidades de intimidade que poderíamos ter com Jesus. Cristo nos instruiu: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e orarás a teu Pai, que está em secreto. Mateus 6,6. Recebo ajuda abençoada toda vez que brado em oração ao Senhor. Às vezes chego a ir para o meio do mato, saio do carro e fico andando, levantando os braços aos céus, clamando a Deus. Desabafo a Ele a minha dor e a minha frustração pelo clamor, até entender que prevaleci na minha provação. Creio que Davi fez esse tipo de oração em voz alta. Ele registra no Salmo 3: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Salmo 3:1. Davi viu os inimigos aumentando por todos os lados. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. As pessoas tinham desistido de Davi e diziam que o caso não tinha mais jeito. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Finalmente, Davi clama ao Senhor em busca de socorro. Qual foi o resultado do seu clamor? Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Davi recebeu paz por ter pronunciado seus clamores em voz alta a Deus. Ele testifica: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Salmo 3, no verso 6. Em quinto lugar, a oração eficaz é impossível sem a ajuda do Espírito Santo.
Nenhum ser humano tem inclinação natural para a oração, e ninguém pode orar de maneira eficiente por vontade ou disciplina próprias. Oração consistente jamais pode ser obtida pelo estoicismo ou determinação humanos. O desejo e a habilitação para orar vêm só por sermos habilitados pelo Espírito Santo. Sem sua assistência integral, simplesmente não conseguimos orar, porque não sabemos como. Paulo escreve: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Espírito Santo também mantém nossas preces focalizadas em Jesus. Enquanto oramos, ele, de modo sobrenatural, vai nos abrindo a compreensão das palavras de Cristo, assim como do resto das Escrituras. Por outro lado, é perigoso orar com a mente em ponto morto, indiferente. Contudo, para surpresa minha, muitos cristãos fazem isso. Estão convencidos de que, se deixarem a mente vazia durante a oração, qualquer voz que ouvirem será de Deus. Amado, é por aí que entra o engano. Cristãos têm escrito ao nosso ministério, declarando-se ser uma das duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Como eles chegaram a tal revelação? Eles sustentam: uma voz me disse enquanto eu orava. Porém, há um engano acima de todos os outros entre os que nos escrevem. Uma voz lhes diz: você vai receber uma enorme quantidade de dinheiro que vai permitir que você se dedique totalmente à obra de Deus, e então ganhará líderes e nações para o Senhor. Alguns cristãos viveram sob total engano por décadas. Como receberam tal revelação? Eles afirmaram: eu orei, esvaziei a mente e esperei que Deus falasse. Todas as vezes que vamos orar, necessitamos vincular nossa mente à palavra de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Devemos estabelecer nossas mentes sobre as Escrituras, buscar sua face e confiar no Espírito Santo para nos guiar soberanamente. Deve ofender terrivelmente o Espírito de Deus ver um mundo de multidões cegas espiritualmente orando com fervor, enquanto os cristãos continuam negligenciando seu lugar secreto de oração. Veja, os muçulmanos aos milhões se ajoelham e rezam em direção a Meca de 3 a 5 vezes ao dia. Não importa onde estejam, eles ousadamente colocam um cobertor sobre o chão e se prostram, sem se preocupar com o que os outros pensam deles. Os judeus em todo o mundo oram e cantam nos aviões, ônibus, em shoppings, sem se preocupar com o que os outros estão pensando. Os católicos no mundo inteiro rezam com terços, dizem o Salve Rainha e o Pai Nosso, acendem velas para os mortos, nunca se preocupam com o que os outros estão pensando. Os monges budistas rezam interminavelmente, girando continuamente rodas de oração. Os Hare Krishnas cantam por horas, até caírem em exaustão. Pagãos se levantam cedo e ficam acordados até tarde, rezando, cantando, tocando sinos nas esquinas, na frente das lojas, nos templos e mesquitas. Do outro lado da rua de nosso prédio em Nova York, vejo um guru religioso do Oriente, dando voltas em seu apartamento todas as noites, cantando e rezando aos seus deuses por 1 ou 2 horas. No entanto, o Deus único, o único que pode responder orações,
continua sendo desprezado. Enquanto o mundo perdido reza fervorosamente aos seus deuses e ídolos, os cristãos evangélicos continuam orando esporadicamente. Nós raramente invocamos o nosso Senhor ou gastamos tempo com Ele. Contudo, Ele nos ofertou o seu próprio Espírito para nos ensinar a orar a Ele, para a nossa própria bênção e bem. Eu lhe faço essa pergunta: você verdadeiramente quer ter uma vida de oração com consistência? Se quer, peça que o Espírito Santo lhe ensine. Ele habita em você, pois foi derramado sobre todos os crentes. Simplesmente submeta-se à sua direção. Ele colocará um espírito de gratidão em seu coração e colocará em você um desejo de orar. Você poderá estar ocupado com algo durante o dia, quando subitamente uma motivação para orar virá sobre si. À medida que responder a essa solicitação, você encontrará sua língua liberta e um rio de piedosa oração fluirá de sua alma. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.